Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Tasso Lago, CEO da Financial Move e essa é a nossa análise semanal em vídeo do gráfico do Bitcoin. Eu tô com um cachorro e com um gato aqui em casa, então se vocês ouvirem barulhos estranhos, são dos dois se matando. Mas enfim, no momento atual, nós estamos em 5.385 dólares pela cotação da Bitstamp, que é dólar, tá? Não é Tether. Eu prefiro usar ou Bitstamp ou Coinbase para fazer as análises. E a gente está em um momento bem peculiar, né, do preço. Eu cheguei a defender uma queda para os 4.800. Esse aqui é um gráfico limpo. E a gente vai dar uma estudada rápida, né, para não perder o foco. Vou só configurar os indicadores. Errando aqui. Ah, doideira. Enfim, botando as médias móveis, botando o indicador MACD, que é o que eu utilizo. Eu utilizo o RSI, né? Depois a gente pode ter um vídeo só para explicar esses indicadores, mas como o foco é BTC, a gente vai focar na análise aqui. Vou explicar rapidamente. O preço não caiu, né? Eu esperava que ele caísse para os 4.600. Só configurar aqui rapidamente. 200, 50, 100. Esse é um setup de análise técnica, né? O que o pessoal fala, por exemplo, o que eu uso, no caso, eu uso três médias móveis, uma lenta, uma média e uma rápida. E de acordo com a formação delas, a gente vai ter algum sentido de análise para realizar. Então essa de 200 períodos, ó, que eu deixei aqui azul mais forte, é a média móvel lenta. E essa aqui é de 50 períodos, está de 100 aqui vermelha, só para ficar mais ilustrativo. Então, primeiramente, o que a gente vê aqui? A gente vê a média móvel de 50 períodos cruzando a de 100 e cruzando a de 200. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está ganhando um momento comprador, um bull market, né, forte. Por quê? A média móvel, ela carrega os X períodos que você definir. Exemplo, se você define uma média móvel de 50 períodos, ela carrega os 50 últimos preços, como média, né? 50 sobre 50 para fazer a média dos preços, por 50 períodos. Como é média de 100 períodos, você pega os 100 últimos preços, a gente está no gráfico diário. Então, como fechou o preço nos últimos 100 dias, e você traça a média desses 100 valores. A mesma coisa para 200. Então, quando a média móvel mais curta cruza para cima, as mais lentas, quer dizer que os 50 últimos preços estão maiores em média do que os 100 e 200 últimos preços. Isso é, há um interesse maior em subir os preços e graças a Deus isso é uma tendência de alta, né? A gente criou essa LTA aqui quando começou esse movimento e a gente agora tem, por exemplo, deixa eu ver se dá para traçar outra aqui, essa aqui, né? E a gente tem uma aqui também, ó. Dá mais um aqui, dei demais, mas beleza. A gente vai ter essa aqui também. O que é isso? O que é uma LTA? A LTA é uma linha de tendência de alta. Como que você traça essa linha de tendência de alta? Como você traça uma reta? Para traçar uma reta, você precisa de dois pontos. Quanto mais pontos você tiver dentro da sua reta, aquela reta tem mais confiabilidade, não é isso? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, basicamente 5, 6, 7 toques nessa LTA e a gente tem essa LTA válida. E aqui também nós temos uma secundária, né? Essa seria uma terciária, essa é uma secundária e essa é a primária. Ou seja, essa aqui é uma LTA mais forte do que essas duas aqui. Porém, o preço tem se apoiado aqui e 5.000 tem sido um forte suporte dos preços. Então, o cenário é mais ou menos esse aqui. Isso aqui
lembra um triângulo ascendente. Sim. Triângulo ascendente é uma figura autista e você projetaria o seu alvo de acordo, né, com a altura da sua base, que seria isso aqui. Eu pego de dentro do triângulo e projeto para cima, né? Então esse para mim seria meu alvo. Só que um alvo, ele não tem que necessariamente bater. Isso é uma projeção. Então eu coloco como se fosse uma zona de alvos, como se fosse essa zona aqui fosse nosso alvo, por exemplo. Só que, vendo uma análise mais completa, essa zona toda aqui, ó, até 6.400, é uma zona muito perigosa, porque o preço ficou acumulado desde 2018 várias vezes aqui. Então, para mim, esse retângulo se estende até aqui, ó, mais ou menos, até os 6.500. Então, essa zona para a qual a gente está indo é uma zona muito perigosa, entende? Porque aqui o preço acumula, a gente já está com níveis de RSI altos, né? Para quem entende, isso aqui indica a nossa força compradora e a gente nada impede que a gente continue nessa faixa aqui, porque ele indicaria a confirmação da tendência. Mas em termos de risco, é um risco muito elevado você entrar comprado aqui, tanto pelos indicadores quanto pela zona que nós nos encontramos. E por que eu falo que não vale a pena entrar? Aqui a gente tem $400 para subir, né? Para ter 5.800 mais ou menos, que é o mais provável. E aqui para baixo você tem de 5.400 até 4.400, mais ou menos. Você tem $400 para cima e $1.000 para baixo. E aí você vai fazer sua razão. Para você ganhar $400, você apostaria 1.000? Eu acho que não, porque você tem aqui 0,4 de razão ganho-perca. Uma razão interessante é, por exemplo, quando você tem, sei lá, $3.000 para ganhar e com 1.000 de risco. Isso é o famoso 3 para 1 e é a operação mais indicada para traders. Então, nesse momento, seria uma operação de alto risco, só vale ficar aqui quem está comprado e quem não está comprado não deve permanecer e quem não está comprado não deve comprar para tentar buscar esse movimento. Caso aconteceu, mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa, a chance de você ter um prejuízo é muito alta, né? Então, assim, por mais que toque aqui, não compensa o risco que você tem. E caso o preço seja rejeitado, cadê a setinha? Esqueci já. Tá aqui, lembrei. Caso o preço. Beleza, o preço bateu aqui. Qual a tendência dele fazer é se apoiar aqui. O preço tende a subir para esse movimento e depois ele tende a recuar para cá. E se ele recuar para cá e segurar, eu espero que o preço faça isso aqui, ó. E aí ele entra em tendência de alta, de fato. Que aí ele faz isso aqui, ele recua para cá e aí ele sobe mais uma vez. O preço se move em ondas. Então ele nunca vai fazer em linha reta para cá. Ah, tá. Se ele nunca vai fazer, pode fazer, mas o risco para isso acontecer é muito alto. A gente maximiza a probabilidade, então a gente prefere ficar fora. Um outro lance que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó, que foi o responsável pelas altcoins terem depreciado aí ao longo de abril. Aqui você vê o gráfico da dominância do Bitcoin. O que é isso? O que é a dominância do Bitcoin? Por exemplo, você tem 100 bilhões no mercado de criptoativos. Quando a dominância bate 60% aqui, mais ou menos, isso quer dizer que dos 100 bilhões, 60 bilhões estão em Bitcoin. Então, isso quer dizer que há menos capital fluindo para as altcoins. Beleza? Aqui, a gente já consegue traçar um estudo, né? Você traça a sua LTA e aqui você vai entender, ó, deixa eu só mais fino. Isso aqui é a sua LTA.
como que eu fiz para traçar? Unir esse topo com esse topo aqui. E tá, não tem outro aqui? Tem outro. Tem esse daqui, ó, que é o preço entrou em LTA. Ele rompeu essa LTA, tá tentando buscar outra, né? Então aqui você vê que o preço pela primeira vez ele está subindo acima dessa média móvel, pela primeira vez não, mas está subindo acima da média móvel de 200 períodos, que é um forte indicador de alta, mas ele ainda está em tendência de baixa, suprimido por essa LTB, né? E aqui é o ponto de resistência dele, ó, o topo anterior. Aqui também, teoricamente, somado pela LTA. Então, ou seja, nesse momento, a subida do Bitcoin, ó, desde abril, ela fez esse movimento aqui, ó. Ela fez isso aqui, ó. Abril começou a dominância, ó, subindo. Isso aqui faz com que as altcoins caiam. Então, se você for ver os gráficos das altcoins, desde que esse movimento começou, todas caíram. Exceto uma ou duas, acho que talvez nem isso. Mas caíram, entendeu? Então, quando que vai ser um bom momento para o dinheiro fluir para as altcoins? Quando o preço sair dessa tensão. Beleza, o Bitcoin conseguiu romper isso aqui e entrou em tendência de alta. Quando ele lateralizar, ele vai dar um recuozinho. Então, que pode ser tanto aqui, ele pode fazer isso aqui e ficar meio que recuando aqui, quanto aqui, ele pode simplesmente não romper e fazer esse movimento aqui. Então seria bom para as altcoins. Aqui interessante, ó, uma coisa que pouca gente vê, volume comprador. Aqui, ó. Isso aqui foi improvisado, tá? Esse símbolo aqui. O volume, ele deu um pico de pessoas comprando Bitcoin. Então isso é um forte fator de alta. Então a gente tem vários sinais de que o Bitcoin está entrando em tendência de alta de fato. De fato. Então, embora a gente possa sofrer um pouco com as altcoins hoje, a tendência no curto e médio prazo é entrar mais dinheiro no mercado, o mercado se acalmar e esse dinheiro fluir para as altcoins. Beleza? Então, obrigado aí por mais uma vez verem o nosso vídeo, né? Deixa eu só mostrar para vocês o nosso site da Financial Move, para quem não conhece. Sempre em construção, sempre em melhorias. A gente tem um grupo VIP focado em aumento do patrimônio Bitcoin e a gente tem também um canal free, que é para todas as pessoas que gostam do meio de criptomoedas e querem entender mais sobre o ativo, sobre notícias. Esteja sempre aqui no nosso free, por mais que você não queira pagar para a gente o VIP, esteja no free, trocando ideia, falando sobre notícias, analisando o mercado. É sempre controlado, sempre moderado e a gente está lá o tempo todo, trabalhando o tempo todo. Aqui você vai ver notícias, artigo nosso autoral, análises que a gente posta e divulga. Então, nos acompanhe. E, mais uma vez, eu sou o Tasso, CEO da Financial Move. Obrigado por mais uma presença. Desculpa aí pelo cansaço do vídeo. São 11 horas e 10 minutos da noite pós-feriado. E a gente segue trabalhando aqui. Beleza? Obrigado a todos. Qualquer pergunta, manda pra gente. Um grande abraço.